Fala aí, galera, eu soltei Sonic. Por favor, me diga, como derrotar ele, o Mucharm Furos? Sim, meus amigos, ele chegou e continuando a minha minissériezinha de vídeos aqui, nós vamos tentar debater um pouquinho sobre as implicações do Furos no formato. E eu já trouxe alguns vídeos aí pra vocês poderem assistir, dá uma olhada aqui em cima, que tem alguns vídeos falando especificamente sobre o Mucharm e algumas questões com relação a ele no formato, seja o uso de techs quando se tem o Furos no formato, você vai querer usar o crossout? Pouco aconselhável, amigão, pelo menos se o objetivo do crossout for simplesmente comer o Furos. Essa abordagem já tá um pouco estranha. Mostrei também pra vocês algumas tentativas de jogadas, né, em decks que tem a vertente que é decente, a jogabilidade decente contra o próprio Mucharm Furos, vídeo exemplo de Snake Eye, Azamina, Fire King, Centurion e afins, e também decks que tem uma jogabilidade um pouco estranha contra o Furos, vídeo o Ritual Beast, por exemplo, até o Will Belt, uma jogabilidade bem estranha. Enfim, nós passamos por todos esses temas falando do Furos. Hoje eu quero comentar sobre mais um impacto disso, e é o retorno das Floodgates. Precisamos falar sobre Floodgates. Vamos tentar entender sobre isso, porque o assunto é esse, meus amigos. Para de ir, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então, o que acontece, né? O nosso humano aqui, o Furos, ele vai ser incorporado em toda a santa decklist e, como eu já falei 500 vezes, ele impacta muito o jogo. Eu quero frisar que eu tô gravando esse vídeo aqui antes de sair os resultados dos torneios que estão rolando nesse fim de semana, né? Que é o ICS, lá no Canadá, e também os torneios que tá rolando lá na Europa, que inclusive teve um deles que foi streamado. Então, eu não sei dos impactos, né, as implicações em que o que a galera usou. Eu tô gravando isso antes de ver isso, porque eu vou fazer uma operação em breve e eu não vou conseguir, muito provavelmente, gravar vídeo depois disso. Mas enfim, agora, falando sobre a questão do Furos. Eu já comentei com vocês, né, sobre como encarar, na tentativa de tentar encarar esse card. Ele é muito impactante, ele não vai rolar todas as vezes, mas quando ele rolar você precisa saber como proceder. Seja com a própria engine ou seja com o uso de techs, que eu acho que esse é mais desaconselhável, como por exemplo o uso do crossout que eu já comentei aqui com vocês. Mas tem uma outra vertente, cara, que é o seguinte. Nós temos um deck que vai ser um pouco assustador e eu não comentei ainda sobre ele especificamente, mas eu vou comentar que é esse filho da puta aqui, ó, o Tenpai Dragon. Porque além deles usar o Mucharm Furos e também usar o Purlia também, tá? Vai usar os dois e foda-se. Esse desgraçado aqui vai usar também o Shifter, né? E o Shifter é bem ceboso. Ele pula turno e tal, e o Tenpai, além de tudo, ganhou um Furos e também tem o Shifter. Então esse deck é bem escroto. E como eu comentei com vocês, uma das questões que o teu deck precisa se preocupar no momento é em tentar jogar pra cima do Furos com engine, sem ter que se apoiar em aparatos externos como o uso de tech card, como o crossout, por exemplo, e também para que você tenha tome o Mucharm, faça alguma coisa e os teus melhores amigos são cartas como IP, Little Knight e também o Silhouette Rabbit, por exemplo, mas que você tenha a defesa pra trás, que tenha a hand trap pra trás. É o que valoriza, né, e aflora as questões do decks mid-range, que consegue fazer isso aqui. Não é com poucos sumos, porque o Mucharm só compra sumo do extra deck do main deck. Então, você pode fazer uma calhada de special summons. Se o teu main deck tem aparatos pra poder fazer interação, tá maneiro também, amigo. Contanto que você faça poucos do extra e poucos do main deck. Você dê uma draw pro oponente, faça interação e tenha hand trap na mão. Basicamente é isso. Mas nada adianta caso você morra. E é aí que entra os nossos filhos da puta aqui, o Tenpai, né? Eu tô dando o Tenpai como exemplo, porque nada adianta muito se você morrer. Então, uma das questões de para onde as pessoas estão indo, porque esse é simplesmente o cenário, eu estou te falando do cenário apenas, certo? Uma vez que o cenário seja identificado, algumas medidas precisam ser tomadas para que não deixe essa catástrofe rolar. E o que pode rolar? Aí é que entra a segunda questão, que é o tal do precisamos falar sobre Floodgates, porque a Floodgates é mais um caminho para onde as pessoas podem ir jogando por dentro do Furos. Uma vez que você tome o Furos, se você tem uma Floodgate que tente segurar o jogo pra você, tá tranquilo, porque apesar do cara ter pulado o teu turno, você vai pular o turno dele com a Floodgate também. E agora nós vamos ter novamente o uso alto com cartas de Floodgate. Eu espero que a Konami em breve ajuste as arestas, porque de novo, essa carta, o Furos em si,
eu sinto nesse momento inicial que ele pode sim ter um impacto positivo no jogo. Eu não tô discutindo o fator preço, que é horroroso, que inclusive é muito zoado, em que essa carta com impacto tão gigantesco como esse, que ele tem impacto de mexer em várias esferas do jogo ao mesmo tempo, seja uma carta tão exclusiva, para poucas pessoas poderem ter por ele ser muito caro. Não é só no Brasil que ele é caro, lá fora também ele é considerado caro, apesar de ser mais fácil a galera ter essa carta por lá, mas você vai desembolsar $450 para ter o trio dessa carta? Pois é, aqui no Brasil, se prepara, você tem que desembolsar um valor alto também, né? 2.400, 3 mil reais pra poder ter essa carta aqui. Então, é bem escroto essa parte. Ele deveria ter vindo com uma carta rara, comum, no máximo uma super. E aí, se você pagasse 300 reais no trio dele, o que eu já acho caro, mas a gente poderia aceitar. E já seria mais barato do que uma Little Knight é hoje em dia, né? Mas não é. Mas ignorando esse fator, o que eu sei, não dá pra ignorar, mas vamos falar de questão de jogabilidade do jogo em si. O fator, o impacto que ele pode ter, eu imagino que vai ser a longo prazo mais positivo, tá? Do que a gente imagina. Eu imagino isso. Ele vai aflorar a questão do fator mid-range, de que você vai poder passar, vai ficar olhando para endboards que tenham essas cartas aqui, o que não é nem de longe algo ruim, e vai ter que grindar hand trap. Isso ajuda decks que têm a capacidade de fazer isso, de jogar dessa forma. Mais coisas precisam ser feitas, como por exemplo, não dá pra você ficar preocupando em não morrer, por exemplo, não dá pra você ficar se preocupando em ter que ficar usando Floodgate também. Acho que essas coisas precisam ser ajustadas, mas no momento não é. Existe. E como a galera pode tentar jogar também? Como eu disse, a Floodgate pode tentar segurar o jogo pra você, mas tem uma carta que te ajuda a fazer isso. Essa carta é o TTT Fake. Aí é que eu acho a parada, né? Eu fiz um vídeo aí há um tempo atrás que eu já postei pra vocês, comentando que talvez o uso do Force, ele desincentive o uso dessas cartas, como o próprio TTT True, o que eu concordo, o TTT True é um pouco estranho. O Force, depende, tá? Depende. Vale a pena a gente ver o andamento do formato, porque eu não acho que o Force vai ser uma carta que você vai dropar simplesmente na draw phase. Certo? Talvez você espere um momento mais oportuno. Se ele é dado na draw phase, por exemplo, essa carta tá morta. Essa tá viva, mas ela não busca nenhuma carta que te ajude a jogar, push ou algo do tipo. Essa carta tá morta. Porém, eu acho que a galera vai esperar pra dar enchain alguma coisa, ou então quando o cara tiver na iminência de fazer um Link Summon. Aí o Muchame é dado com mais segurança. Isso deixaria, teoricamente, por exemplo, o TTT True ligado, beleza. Mas o grande ponto desse vídeo aqui é o TTT Fake, porque ele existir habilita que a galera vá pro uso de uma cacetada de Floodgate. Eu não acho que essas Floodgates serão incorporadas no main deck, mas no side deck com certeza, porque no side deck vai ser certeza que quem tá jogando os torneios Premier vão ter o Force pra poder usar, e aí você, pode ser que alguém não use de main deck, porque acha que se eu for o primeiro ele vai estar morto. Eu acho que esse pensamento é errado nesse momento inicial do jogo, tá? Mas pode ser que tenha pessoas que role isso, né? E é óbvio que você não sabe se você vai começar o game 1 ganhando no dado, então obviamente você monta o deck de maneira mais genérica. Agora, sabe que você vai começar, o oponente sabe que ele vai segundo, você sabe que ele vai ter o Force, você tem que se defender dele. A defesa pode ser de formas diferentes, e uma delas é através do TTT. O que o TTT faz? Como eu disse, se o Mucharm pulou o teu turno, que você pule o turno do oponente. O Skill Drain é só uma Floodgate, que ela é contínua, é difícil de buscar, beleza, mas tem outras cartas que o TTT Fake busca e você usa Tree Off dela. A gente vai entrar nelas agora. Depende do deck que você está jogando contra, né? Se você está jogando contra um Snake Eye da vida, tome DDG. O DDG já é uma carta usada, né? Ela diz que nesse turno qualquer monte mandado pro cemitério é banido no lugar. Então, se você tomou um Force, fez uma IP, por exemplo, depende do deck que você tá, né? Sei lá, fez uma IP, fez um Silhouette Habit. Eu acho que talvez o Silhouette Habit seja mais seguro nesse cenário. E aí você mete um TTT Fake e seta um DDG, tá seguro. Você vai matar contínua com coelho, você vai negar Summon, que o cara poderia fazer de uma jogada mais pé no chão, tipo uma IP da vida, um Little Knight, por causa da trap, né, da Azurune. E qualquer bicho que ele tente mandar aqui vá pro cemitério dele vai ser comido. Então você vai levar tudo e provavelmente o jogo vai voltar pra você de novo, tá? Que esse é um dos planos, é uma das formas de você pular o turno de quem pulou o teu. Então, essa é uma abordagem. Outra abordagem, aí depende do deck, você pode acabar lançando um de barreira da vida se você joga exatamente contra um Tenpai, que é contra quem você tem maior medo de morrer. Tomou o Force, pulou o turno, cheiro de sangue na hora, sobe, tá ligado? Ter o TTT pode ser a diferença entre ganhar e perder, porque esse deck é bem difícil de se jogar hoje em dia, né? Por causa do Shifter, do Force e do próprio Tenpai, enfim, né? O de barreira pode ser uma carta que você usa, ou se você quiser ser bem mais nichado, o
eu não sei falar o nome dessa carta aqui, mas a Horror, essa carta aqui também, que diz que o oponente não pode declarar ataque nesse turno. Parece meme, mas faz sentido de você meter um TTT que setar essa carta e o cara não vai te matar pelo menos. E se ele não te mata, ele faz muito pouco, tá ligado? E aí o Mucharm vai estar morto, o Shifter já vai estar morto, então tranquilo, você vai conseguir fazer coisas depois disso. Então pode ser uma estratégia também. E aí a outra estratégia através do Silhouette Habit, que é a carta que todo mundo vai ter no extra deck pra tentar jogar bem pra cima desse Full Wars, sem depender de comprar uma carta como Crossout, por exemplo, que você vai poder setar o Azurune, né, que a gente já sabe, você vai poder setar o Silhouette Trick, que nega cartas e tal. É uma interação que você tem através de um Link 2 que dá uma draw só pro oponente. Tranquilo. Mas aí entra o deck que o próprio Reich fez, né? O Reich e o pessoal do time dele, que foi jogar o ICS no Chile, eu acho, eles fizeram o deck usando essa tech aqui, ó, o Swamp Mirror. Esse bicho é interessante porque você invoca ele como Winged Beast e ele é setável pelo Silhouette Habit. Sozinho não funciona, mas em combo, em conjunto, dá certo. Porque ele é uma trap contínua que se invoca como monstro e aí você declara o Winged Beast, por exemplo, né? Porque ele pode escolher, né? Você ativa essa carta para declarar um tipo de monstro e atributo. E aí ele se invoca como sendo um monstro daquele tipo de atributo que você declarou. E em conjunto com o próprio TTT Fake, você usa o TTT Fake para poder setar um Feather Storm. E isso aqui já foi usado pelo time do Reich, que foi jogar o 3x3 no Chile, antes do Force tá implementado. Então já foi uma antecipação de tendência. Talvez uma criação de tendência, né? É uma possibilidade também, porque aí o Feather Storm pula o turno do cara e foda-se, ele não vai tentar fazer nada, porque depois que o Feather Storm é ativado, você vai negar todos os efeitos de monstro do cara, seja na mão, campo ou cemitério. Então é muito escroto. E aí, essa aqui pode ser, sim, uma das coisas que a gente vai ver e ver muito. Floodgates sendo usadas nesse escopo. E perceba que não são Floodgates como a gente é acostumado a ver, que são cartas contínuas, com efeito contínuo. É a Floodgate do pior tipo, que são essas cartas normais. Porque essas cartas normais, ela não tem counter, não tem como você dar místico pra ela sair do campo, não tem como você fazer um Nightmare Phoenix pra tirar ela do campo. Não, elas ficam lá. Tá? Porque, quer dizer, elas não ficam lá, né? Elas são ativadas em chain. E aí o efeito se aplica até o final do turno. Então, mano, a gente vai ver isso aqui com frequência. E muito disso é derivado da porra do TTT Fake. Que aí não importa se o Mucharm foi ativado no começo do turno, na draw phase, na standby, na main phase, foda-se. O TTT Fake pode virar tudo isso. E do segundo, é claro, ele pode pegar uma spell normal, um Terraform, uma Sacred Lamina, sei lá, um TTT True, depende. Mas, enfim, isso aqui vai acontecer e vai acontecer pra caralho. O que é bem zoado. Mas, de novo, é uma das formas que você tem para segurar o jogo, uma vez que você tome o Full Wars, por exemplo, e você não quer arriscar tanto. Pode ser que essas Floodgates seja simplesmente a forma de você tentar jogar pra cima dessa carta. Essa é uma possibilidade e vai acontecer pra caralho. De novo, eu não vi ainda os resultados do ICS que rolou no Canadá nesse fim de semana, mas provavelmente vai ter bastante dessas coisas, porque é uma possibilidade, cara. É uma possibilidade que você tem e você aposta pra não morrer, pula o turno do cara pra voltar pra você e você matar ele. É uma das coisas que precisam ser pensadas cuidadosamente quando se lança uma coisa com impacto tão grande, cara. Tem que ser pensado nesse tipo de coisa. Tem que diminuir a chance de você morrer porque você tomou essa carta. Tem que diminuir a chance de virar um jogo de Floodgate como essas aqui, por exemplo. Tudo isso precisa ser pensado. Além, claro, do design ser feito pensado nisso aqui, que já é mais ou menos o que acontece. Mas, enfim, é basicamente isso que eu queria falar sobre as Floodgates, que, se prepara, você vai de novo ver tudo isso rolando no jogo. E a culpa é do TTT Fake e também do Mucharm, né? Mas é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais.